Se houver comunicação, é porque houve texto, não há comunicação a não ser por meio de texto. Então, nós vemos aqui comunicação tornar comum, texto, uma unidade de sentido e a linguagem é o elemento que nós usamos para comunicar. Tá? É o recurso que os seres humanos têm para a comunicação. Então, nós vamos analisar a comunicação quanto aos seus elementos, ou seja, quais são os elementos da comunicação. Segundo um autor russo chamado Roman Jakobson, ou Jacobson, nós temos 6 elementos básicos da comunicação, chamados elementos da comunicação, mas você pode ver por aí também elementos da enunciação. Então, por exemplo, quais são os elementos da comunicação da enunciação? Nós temos o emissor, que é o ser que codifica a mensagem e envia para o receptor ou interlocutor. Então, nós podemos chamar também esse emissor de locutor, de enunciador, de remetente. E quem recebe a mensagem é o receptor, interlocutor ou co-enunciador ou enunciatário. Tem gente também que chama de locutário, então são vários nomes por aí. Na comunicação, o emissor organiza a mensagem por meio de um código, que é o sistema de signos convencionados, isto é, o código é social, ele tem que ser compartilhado pela comunidade falante. Isto quer dizer que o código tem que ser comum entre o emissor e o receptor. No nosso caso aqui, neste momento, a língua portuguesa é o código, tá? Então, o código é a língua portuguesa. Mas partitura é um código, cifra é um código, linguagem de programação de computação é um código também. Então, o código é um conjunto de signos que é convencionado por uma determinada comunidade. Aí nós temos a mensagem, que é o conteúdo que é transmitido, temos o canal, que é o meio, esse meio pode ser a voz, pode ser o quadro, pode ser uma escrita, qualquer coisa pode ser um meio, gente, que é o canal comunicativo. E o referente é o contexto situacional, é aquela situação em que se dá o processo de comunicação, gente, de enunciação. E esse contexto aqui, ele interfere, ele influencia no comportamento dos interlocutores, ou seja, de quem fala e de quem ouve. Nós vamos adaptando a situação comunicativa, adaptando-nos à situação comunicativa. Eu posso começar falando um nível mais formal, mas eu posso perceber que eu preciso baixar no sentido de mais informalidade, então eu vou fazer isso, gente. São os elementos da comunicação. Também nós analisamos a linguagem quanto à sua forma, à sua estética mesmo. Quanto à forma, a linguagem pode ser verbal, não verbal, multimodal ou híbrida, né? Que é a mesma coisa que o mista. Então, são 3 tipos, verbal, não verbal ou mista. A palavra verbum, do latim verbum, quer dizer palavra. Por isso, na Bíblia tem lá, em princípio erat verbum, ou seja, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. E aí, essa palavra, ela quer dizer que a linguagem verbal é a linguagem que usa palavras, podendo ser escritas ou, gente, falada, oral. Então, a oralidade e a escrita são elementos da linguagem verbal. Linguagem não verbal é qualquer tipo de comunicação que não se utilize de palavras. Então, imagens, gestos, sinal de trânsito. Ó. Linguagem não verbal, tá, gente? Ó. E a multimodal, ou a mista, gente, é a linguagem que une aí as palavras e os gestos, as imagens. Então, assim, cinema, teatro, essas coisas, linguagem mista ou multimodal. Isso quanto à forma. Nós devemos analisar também as funções da linguagem. Quando nós nos comunicamos com determinado propósito, com uma determinada função. Então, nós temos que a função referencial ou denotativa é quando o foco é na informação, a transmissão de conhecimento, a transmissão de informação. Então, nós temos aí a função referencial ou denotativa. Ela é muito comum na linguagem jornalística, nos textos didáticos, textos técnicos, científicos, tudo isso é linguagem referencial. Por quê? Porque o propósito é transmitir uma informação, transmitir um saber, um conhecimento já realizado, gente. A função conativa é também chamada de função apelativa, tem o foco no interlocutor, você quer convencer o interlocutor a determinada ação. Então, exemplos como manual de instrução,
Linguagem propagandística, sermões, essas coisas sempre é a função conativa ou apelativa. Elementos linguísticos básicos: uso do vocativo, chama o nome da pessoa. Frases no imperativo: faça isso, venha, ande, compre, isto é, veja. Então, assim, são termos realmente da função apelativa, gente. Função emotiva é quando o emissor tenta expressar os seus sentimentos. Também ela é chamada de função expressiva, marcada na primeira pessoa. Por exemplo, ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, essa é a função emotiva, gente. Ó, primeira pessoa, eu tenho, minha vida, tá? Marca de primeira pessoa, frases exclamativas e tal, gente. A metalinguagem, ou seja, a metalinguística, é quando se usa o código para explicar o próprio código, é a palavra que explica a palavra. Então, dicionários, gramáticas, aula de português, são todos exemplos de função metalinguística. Por exemplo, neste momento aqui, a minha aula tem o propósito de transmitir conhecimentos, transmitir informação, logo é uma função referencial. No entanto, devido ao fato de eu usar a língua para explicar a própria língua, também é a função metalinguística, gente. Então, nesse caso, esta aula tem duas funções, a metalinguagem e a função denotativa, que é a referencial, tá bom? E a outra é a função fática, gente. A função fática é para estabelecer uma ponte, um elo entre o falante e o ouvinte, uma ponte. E a função poética é exatamente quando você brinca com o texto, com os recursos gráficos, gente, do texto e tal. Isso é a função poética.